Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, médico nefrologista. Agradeço você mais uma vez aqui no nosso canal para um vídeo interessante. Antes de tudo, já vai fazendo aqui a sua inscrição no nosso canal, bastando dar uma clicadinha aqui embaixo e já deixa aqui o seu like no nosso vídeo para a gente não perder tempo e irmos direto ao assunto. Você já deve ter ouvido falar de venda de órgãos, é um assunto sempre polêmico, que dá muito o que falar, que as pessoas levantam várias teorias da conspiração, um assunto que sinceramente me incomoda bastante. Sempre nesses últimos 15 anos eu tenho recebido propostas de vendas de órgão, pessoas que me mandam um e-mail, me mandam uma mensagem no WhatsApp ou me mandam uma mensagem no Facebook falando, olha, eu gostaria de vender o meu rim, eu acho que a gente poderia negociar e tudo. E esse assunto me incomoda bastante porque nós sabemos que isso é um crime. A primeira coisa que eu imagino é que as pessoas, elas ignoram, né? A maioria da população ignora o fato desse tema ser, na verdade, uma prática criminosa, a venda de órgãos. Então ela imagina que é natural se vender, hoje em dia se vende e se compra qualquer coisa, então a pessoa fala assim, olha doutor, eu queria vender um dos meus rins para o senhor. Ou que o senhor conseguir para mim um comprador, uma pessoa interessada e tudo. Eu sinceramente, eu não conheço redes clandestinas de venda de órgão, eu não participo desse tipo de negócio. É um assunto que eu estou totalmente fora. Acredito que todos os nossos colegas nefrologistas aí pelo Brasil inteiro estejam fora disso, ninguém absolutamente participa desse tipo de negócio. E a segunda possibilidade que eu imagino quando a pessoa me faz esse tipo de proposta é que ela realmente sabe que isso é uma prática criminosa. Isso chateia muito alguém enxergar a possibilidade de encontrar em mim aqui uma pessoa desonesta envolvida com esse tipo de prática. Curiosamente, mexendo aqui nos canais de YouTube, eu gosto muito de vídeos antigos e um vídeo vai puxando o outro. Por uma baita coincidência, eu acabei me deparando com uma cena do programa Show do Milhão, do Silvio Santos, programa que fez muito sucesso, e eu me deparei com essa cena aqui que eu vou colocar para vocês. Eu tenho a impressão que você tem um desejo. Qual é o seu desejo? Se você ganhar um dinheirinho, ou um dinheiro, ou um dinheirão, o que é que você vai fazer? Prioridade 1 seria resolver um problema do irmão que eu tenho em Recife. Sim, sim. Que está numa fila de um transplante há 5 anos. Ele está na fila de um transplante, é? E eu está enfraquecendo e eu pretendo... E você tem ideia, ele vai fazer um dar um transplante? jeito de fazer esse transplante. Ele vai fazer um transplante de quê, Jorge? De rins. De rins? É. E você tem ideia de quanto vai custar esse transplante de rins? Aqui no Brasil, é dificuldade, porque é proibida a venda de órgãos, né? Sim, sim. Tem que tentar um país aí para levá-lo. Mas você não tem ideia do valor desse transplante? Uns 100 mil reais. Uns 100 mil reais. Bom, pelo menos, calculo isso. Vamos torcer pelo menos para que você ganhe 100 mil reais. Tá? Vocês acabaram de ver essa cena. Eu, antes de tudo, gostaria de manifestar o meu total apreço, respeito, consideração pelo senhor Jorge, esse senhor que participou do programa. Em nenhum momento aqui nós vamos falar em censura do que ele falou. Não é nosso objetivo aqui criticar o lado humano desse senhor, do problema familiar, o drama familiar do irmão lá de Recife, que estava em hemodiálise esperando um órgão. Nós, como médicos, entendemos totalmente o desespero, né, de um familiar aí, de um paciente que está fazendo diálise, que está na busca de um transplante. Tudo isso é perfeitamente compreensível da nossa parte como profissional de saúde. Agora, a gente precisa falar aqui algumas verdades a respeito desse assunto da venda de órgãos. Em primeiro lugar, esse programa ocorreu no ano 2000. A venda de órgãos no Brasil, como ele mesmo falou aqui no programa, é proibida no Brasil, sempre foi proibida, nunca se praticou venda de órgãos no nosso país. O que eu acho louvável, nosso país é um dos países mais bem desenvolvidos na área de transplante e realmente a venda de órgãos, tráfico de pessoas é uma prática totalmente condenável. Eu vou falar aqui especialmente sobre a legislação brasileira e a legislação na maior parte do mundo, nos países, digamos, civilizados. Nós precisamos aqui lembrar de uma reunião da OMS, a Assembleia Mundial da Saúde, que ocorreu em 2004. E nessa reunião foi levantada uma grande preocupação em proteger as
pessoas pobres e em situação de vulnerabilidade social no que tange a essa questão de venda de órgãos e tráfico de pessoas. Em 2006, representantes da Transplantation Society e da International Society of Nephrology decidiram criar uma declaração universal que viriam a definir o que é tráfico, turismo e comércio de órgãos. No dia 30 de abril de 2008, em Istambul, foi realizada finalmente essa reunião, onde se encontraram 150 representantes de 78 países, incluindo os principais representantes de entidades médicas, científicas, representantes governamentais, cientistas sociais e até especialistas em bioética. Sendo então lançada a Declaração de Istambul, publicada na revista Lancet de julho de 2008. Eu vou comentar aqui os 11 princípios da Declaração de Istambul, eu não tenho tudo aqui decorado, então eu vou ler e comentar cada uma delas. A número 1, os governos devem propiciar programas de prevenção e tratamento de doenças que levam à falência de órgãos. Olha só que interessante! Tudo aquilo que eu falo nesse canal em relação à prevenção da doença renal crônica, que seria uma das melhores medidas para você reduzir a fila por órgãos, e está aqui como princípio número 1, olha só que legal. Assim como o combate ao etilismo e o diagnóstico e tratamento precoces das hepatopatias virais crônicas, também é uma outra medida de prevenção que diminuiria a fila pelo transplante de fígado, por exemplo. Princípio número 2, a excelência nos cuidados prestados, sendo a principal característica de um serviço de transplante. Princípio número 3, que para mim é o mais importante de todos, o tráfico de órgãos e de pessoas para doação deve ser proibido e criminalizado, ou seja, é crime realizar turismo, transporte, comércio, tráfico de pessoas, qualquer coisa relacionada a isso para se realizar um transplante. Então, princípio número 4, a doação de órgãos deve ser financeiramente neutra, tanto para quem doa como para quem recebe. Uma pessoa doa um órgão e a outra pessoa ganha um órgão. Não tem nenhuma questão monetária envolvida entre ganhos e perdas. Ninguém sai ganhando, ninguém sai perdendo. Princípio número 5, cada país tem a sua devida legislação para a recuperação de órgãos para doação, mas sempre respeitando as diretrizes internacionais. Número 6, garantir padronização, rastreabilidade, transparência, qualidade, segurança, justiça e confiança pública nos transplantes. Ou seja, tem que ser feito com uma extrema transparência e tem que ser confiável. Os órgãos não podem aparecer do nada e desaparecer do nada. Eles têm que ser rastreáveis pelo sistema público de saúde. Número 7, todos os residentes do país devem ter acesso igual aos serviços de transplante e aos órgãos de doadores falecidos. Número 8, os órgãos devem ser alocados com preceitos não discriminatórios entre as pessoas, seguindo preceitos clínicos e éticos. Número 9, que é algo que eu sigo desde quando eu me formei médico e desde quando eu vim a trabalhar na nefrologia nos últimos 20 e tantos anos, todo profissional de saúde deve ajudar a prevenir e denunciar práticas relacionadas a tráfico, turismo e comércio de órgãos. Número 10, profissionais de saúde e instituições devem desencorajar os pacientes a quererem realizar um turismo aí para uma eventual compra de órgãos. E essa aqui, pessoal, é uma questão muito sensível e eu deixo até aqui um manifesto quando a gente fala denunciar a prática e tudo, não é denunciar o paciente que manifesta um desejo para o profissional. Vocês viram aqui que eu coloquei alguns prints de e-mails, de mensagens, eu não denuncio o paciente, a pessoa que deseja realizar, mas eu como profissional eu desencorajo. Deve ser denunciado quando há uma instituição, uma quadrilha, enfim, alguém querendo fazer isso deve ser realmente denunciado. E no caso dos pacientes, aí nós não denunciamos, nós desencorajamos. Tira isso da sua cabeça, vamos fazer aqui no Brasil, que aqui nós temos serviços bons de transplante e fora aqui do Brasil você vai ter muito problema para fazer isso.
E número 11, todos os países deveriam ser autossuficientes em doação e realização de transplantes de órgãos. Então ninguém deveria ser obrigado a viajar de um país para outro para realizar um transplante. Além da Declaração de Istambul, eu também vou citar aqui a Declaração do Vaticano, que vai na mesma linha de raciocínio, e eu posso citar também na legislação brasileira a Portaria 201 de 2012, que trata da doação de órgãos entre estrangeiros não residentes no Brasil, ou seja, aqueles que não moram aqui, que não se naturalizaram, que simplesmente vêm a viagem para o Brasil. Só é permitida a doação intervivos de parentes até o 4º grau. Para esse transplante poder ser realizado, a pessoa precisa ser juridicamente capaz, ela tem que responder pelos seus próprios atos, ter capacidade de assinar documentos, a necessidade de testemunhas e ainda de um parecer do Ministério Público após a apresentação da proposta de transplante à Câmara Técnica de Transplantes do Ministério da Saúde. Como em todo transplante intervivos, o doador deve ser informado sobre os riscos, assinar documentos e apresentar as testemunhas. E esse tipo de transplante só pode ser realizado em instituição privada. Realização de transplante entre estrangeiros não residentes no Brasil pelo SUS só se houver um acordo de reciprocidade entre o Brasil e esse outro país. Então, pessoal, vocês podem perceber que a legislação ela é muito clara, ela é muito rígida, ela praticamente inviabiliza qualquer tentativa, qualquer intenção de alguém pensar se querem fazer um transplante através de dinheiro, né? Lembrar que o transplante é um procedimento de altíssima complexidade envolvendo questões relacionadas à imunologia, risco de rejeição, procedimentos de alto custo, infecções, internações que podem se prolongar, necessidade de terapia dialítica ainda durante o período de recuperação. Então, eu acredito que, além de tudo, você estaria correndo um sério risco ainda que estivesse pagando. Fora toda essa questão de legislação, onde eu já mostrei para vocês que é uma prática antiética, desumana, práticas sombrias que podem envolver tráfico de pessoas, realização de procedimentos à revelia, subjugar pessoas economicamente vulneráveis. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, eu sou terminantemente contra a venda de órgãos, porque além de tudo, ela acabaria de uma vez por todas com a doação voluntária, que é o ato mais bonito que um ser humano pode ter com seu semelhante, que é doar o seu próprio órgão ou de um ente querido para uma pessoa que está na fila necessitando daquilo. E você está aí me perguntando, e afinal, o senhor do Show do Milhão ganhou os 100 mil reais? Vamos ver aqui? Estou em dúvida, vou parar. Vai parar? Vai parar nos 100 mil reais? Estou em dúvida. Vai parar. Tem certeza? Tenho. Tem. Fico muito contente porque você, pelo menos, ganhou os 100 mil reais que desejava ganhar. Bem, pessoal, o seu Jorge acabou recebendo os 100 mil reais do Show do Milhão, do Silvio Santos. Eu não conheço a história inteira, eu não sei se ele realizou esse transplante para o irmão. E como eu falei no início do vídeo, não foi nossa intenção aqui tecer nenhuma crítica, nada contra essa pessoa. Pelo contrário, pareceu um senhor muito simpático, uma pessoa honesta, pessoa trabalhadora, um advogado. E eu espero aí que nesses últimos 20 anos ele tenha sido uma pessoa feliz. E caso o irmão dele tenha realizado esse transplante e tenha sido bem sucedido, e que hoje seja aí uma pessoa saudável, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço!